Sejam bem-vindos ao canal Aurélio Schomer, novamente falando sobre a história do Brasil Vira-Lata, continuando na temática dos índios, né? Superada essa ideia de que o índio foi um agente passivo da história, que foi explorado o tempo inteiro, a gente teve algumas figuras importantes, né? Algumas figuras históricas importantes que são tratadas no seu livro. Você fala do Felipe Camarão, do Janduí, né? E fala do... Tem mais um? Tem mais. Martim Afonso de Souza Araribóia. O Martim Afonso de Souza Araribóia. Quem são essas figuras e o que elas representam para a historiografia brasileira? Bom, nós temos tupis, principalmente tupis, né, mas tapuias também, ativos em toda a história do Brasil, né, muito ativos, né, inclusive em guerras tupis contra tupis. Vamos dar um exemplo com a chamada Batalha dos Nadadores de Ilhéus. Foi fantástica essa batalha, é de 1559. O que aconteceu? Os tupis que eram chamados pelos portugueses os tupis daquela região eram chamados tupiniquins, mas isso foi um apelido que os portugueses deram para eles, né? Sabe que não tinha isso. E os de Salvador eram chamados tupinambás. Depois os tupiniquins de Ilhéus resolveram fazer uma revolta. Não tiveram alguma revolta, algum motivo, houve uma revolta lá e não teve acordo, né? Não teve acordo da população mameluca, porque o resto da população era mameluca. O que é um mameluco? Só pra... A combinação do tupi, o mestiço tupi português, né? Perfeito. Aquelas alturas já era quase toda mameluca. A população tapeluca se entrincheirou na vila e chamou reforços. E aí veio os reforços. Os reforços eram uma tropa tupinambá, né? A lógica que, como já foi lá no Rio de Janeiro, como foi em outros lugares, a conquista de Sergipe, por exemplo. A conquista de Sergipe foi um exército só feito por tupis. Para lutar contra quem? Contra tupis de lá, né? Claro, os caras exageram, assim, 20 mil tupis moravam onde é o Rio Sergipe, né? De Aracaju hoje, aproximadamente. Não era 20 mil, eles botavam 20 mil para ganhar um prêmio do rei lá. Olha, o rei vai te dar uma força aqui, porque vai te dar umas mercês, uma pensão, porque você derrotou 20 mil tupis. Provavelmente eram 200, né? Sim. Era uma aldeia. Mas, aí conta como se fosse 20 mil. Sim. Mas essa de Ilhéus foi interessante porque vieram os tupinambás e foram lá. E os tupinambás, eles tinham uma vantagem. Eles tinham, como moravam em Salvador e na Ilha de Itaparica, eles atravessavam a Baía nada, muito bons nadadores. Sim. E os tupiniquins não, o máximo que atravessava era o rio, Rio Cachoeira. Aí na praia que hoje, a Praia do Cururupi, que é a mesma praia de Cururupi hoje, perto de Ilhéus, eles encurralaram os tupiniquins e foram para a luta dentro do mar. Sim. E dentro do mar eles ganharam. Os tupinambás ganharam fácil, porque eles tinham muito mais prática com as marés, né, do que os tupiniquins, que não costumavam mergulhar na praia, usar a praia. Embora tivessem a praia próxima, não utilizavam. Então, figuras ativas teve muito. Mas vamos para essas três. O Araribóia vem primeiro. O Araribóia era um chefe tupi que toma o partido de vários chefes no Rio de Janeiro, na França Antártica, que vai depois de se chamar Rio de Janeiro, mas na Baía de Guanabara, digamos assim, a disputa pela Baía de Guanabara, vários chefes se aliam ou aos portugueses ou aos franceses. E se aliavam na base do comércio e tal, com os portugueses até mais, era até aquela coisa de miscigenar mesmo. Não que não tenha havido filho de francês, quando o pessoal diz que é aquela coisa que tem muito lourinho no Rio Grande do Norte, na Paraíba, que é filho de holandês, provavelmente seja de francês, certo? Porque os holandeses não eram dados a se amancebar com as índias. Sim. Os franceses eram muito mais e os portugueses muito mais ainda. Os portugueses, a primeira mulher portuguesa só vai chegar aqui na década de 1540. Né? Sim. Chegam bastante, inclusive, mas no começo só chegavam homens. Então a família natural, né, era a Índia com o português. Isso era visto com naturalidade incrível. Né? Então um desses líderes é o Araribóia, lá na disputa pela Baía de Guanabara. E o Araribóia é conquistado, o Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro, e Araribóia é agraciado pelo rei como prêmio por sua participação. Ele ganha as terras que hoje é Niterói, e o nome ao lado da Bahia, Sim. que hoje é Niterói.
E ele ganha o nome em português, Martim Afonso de Souza, em homenagem ao Martim Afonso de Souza original. Sim. Então fica Martim Afonso de Souza Araribóia. Lá pelas tantas, os descendentes já não usam Araribóia, usam só o Martim Afonso só o Souza. Sim. E 300 anos depois, eles são os donos das terras, eles são os principais latifundiários da região de Niterói, os principais donos de terreno, os principais políticos da cidade. Então não teve problema nenhum com Araribóia. Araribóia até morreu logo e tal, ele não ficou para contar a história. Mas os descendentes viveram da maneira portuguesa, porque uma vez que você desestruturava a questão étnica tupi, os tupis passavam a viver a modo português. Os tupis, para eles não foi tão difícil quanto para os tapuias, se bem que para os tapuias também não foi difícil, mas em outro contexto. Sim. Tá. Agora vamos falar do contexto dos holandeses. Os holandeses, então, eles estão lá no Pernambuco e querem dominar toda aquela região, equivalente hoje de Alagoas até... Quer dizer, na verdade eles queriam todo o Nordeste brasileiro, queriam toda a produção de açúcar e os bois que tinham que vir do interior, porque os bois eram criados no sertão e era importante aquela provisão de gado, tanto para tocar os engenhos quanto para a carne. E realmente tentam tomar Salvador, ficam só um ano em Salvador, são expulsos e aí tomam efetivamente Pernambuco. Sim. Nassau vai ser um dos administradores, Nassau era alemão, não era holandês, era um príncipe alemão. Vai ser um dos administradores mais bem sucedido deles. E aí emerge nesse domínio holandês um chefe tapuia muito importante chamado Janduí. Janduí também está nessa área entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, que seria essa área, no sertão, que era a área dos tapuias. E o Janduí negocia com os dois lados, até que se decide pelo lado holandês. Sim. E faz misérias. O Janduí ele vai conseguir avassalar, até tribos tupis ele consegue avassalar. De tão inteligente, tão estrategista que era o Janduí. E há relatos de Janduí dizendo o seguinte: olhe, vocês não estão me dando presentes suficientes, os portugueses me trouxeram cristais da Boêmia, vocês não estão me dando essas coisas que eu tenho que mostrar para os outros chefes aqui. O meu poder depende da pompa e da circunstância. Então depende dos presentes que vocês me trazem. Era um legítimo chefe de Estado, né? Era um legítimo chefe de Estado. E o mais interessante é o que acontece, termina a guerra e os holandeses, num acordo de paz com as tropas brasileiras que fizeram Guararapes, fazem os portugueses prometer que o Janduí não sofreria represálias. Que não haveria, porque eles tinham essa lealdade com o Janduí e os dois. Mas lá pelas tantas deu o Canindé, que era o neto do Janduí, da nação do Janduí, que vai ter todo mundo da cidade, no Canindé, não sei lá. Sim. O Canindé entra em conflito de novo com os portugueses. Sim. Já no contexto do Brasil avançado. E aí manda lá uma comitiva para Salvador, que incluía um genro dele que era tenente-coronel do exército português. Sim. Tinha essa estratégia do cunhadismo e tal, de arrumar um parente bem relacionado, já existia bastante. E aí é feito um acordo de paz, e nesse acordo de paz é garantido uma determinada lote de terras para a nação Janduí. E o acordo de paz assinado em Salvador é acordo de paz entre a nação portuguesa e a nação Janduí. Sim. O respeito era tanto que foi escrito assim. Do outro lado, ainda voltando ao Janduí, o avô, o Janduí original, do outro lado tinha os tupis, evidentemente, chamados potiguaras, que como eram chamados os tupis, equivalente hoje de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Tanto os potiguaras eram tão importantes que hoje se diz o gentílico do habitante do Rio Grande do Norte é potiguara. E o palácio da cidade natal é o Palácio Felipe Camarão. Sim. Então o Felipe Camarão tem a sua importância. Felipe Camarão era um tupi, foi batizado assim, Felipe Camarão, português, e tinha um primo que também era tupi e que se bandiou para o lado dos holandeses, foi inclusive estudar catecismo protestante na Holanda. Depois voltou e tal, aquela coisa toda. E os dois discutiram em cartas qual era a verdadeira religião, se era o catolicismo ou se era o protestantismo.
Felipe Camarão ele era tão importante, mas tão importante, que uma vez os holandeses conseguiram correr todas as tropas portuguesas para se refugiar em Salvador. E a Câmara de Salvador mandou uma carta ao rei, então o rei da Espanha, porque nós estávamos na União Ibérica, reclamando que o Felipe Camarão, embora casado, tinha esposa, tal, certinho, casou na igreja, convertido, ele mantinha seu harém. Sim. E exigia do bom e do melhor no seu harém, no palácio em Salvador. Exigia ser servido com as melhores iguarias. Salvador é uma cidade muito rica, né? E os vereadores de Salvador, a Câmara de Salvador, reclamando com o rei que estava custando muito dinheiro. Quem era aquele índio para estar humilhando ele daquela forma, exigindo todas aquelas coisas. E o rei mandou em resposta que atendessem todas as exigências de Felipe Camarão, pois a dependência nossa, a nossa permanência nessas terras depende dele. Depende de líderes como Felipe Camarão. Então eles negociavam muito bem. O outro lado, o primo dele que ficou com os holandeses, também negociava. Os holandeses contam isso em relatos oficiais, né? E reconhece a alteridade. Agora, o reconhecimento da alteridade ele é muito mais dos portugueses e dos holandeses do que dos próprios tupis ou dos apoios. Perfeito. Esse foi mais um vídeo da série do História do Brasil Vira-Lata. Vai estar aí o link para a compra do livro, está disponível na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal e continuar acompanhando, porque vem mais conteúdo por aí.